Eu cumprimento a amada igreja em nome de Jesus. Amém. Quem está na prova? Podemos se assentar, por favor. Quem está na prova aí como o pastor está? Na prova. Aquela prova. Quando vocês adentraram aqui a igreja, vocês além de receber um envelope, vocês receberam também um papelzinho, certo? Tem alguma coisa escrita no papel? Não? Então tá bom. Não vai ser conto de mágica não, tá, meus irmãos? Depois, ao final, os irmãos vão ter uma estratégia. E essa estratégia Deus um dia deu para a minha vida. Essa estratégia. E essa estratégia, eu levei o testemunho dessa estratégia que Deus me deu a vários lugares. E estou trazendo aqui hoje. Porque ela é viva e eficaz, porque Deus está nela, amém? Então, desde já vão observando e prestando bastante atenção naquilo que vai ser direcionado através da palavra, amém? Vamos adentrar a palavra, aí eu vou fazer uma introduçãozinha rápida. Quero falar alguma coisa sobre fé com os irmãos. Então você abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então 2 Reis, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Amém? E ele disse: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas, para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Amém? Meus irmãos, muitas vezes nós temos uma visão equivocada com relação à fé. Porque, muitas vezes nós usamos a nossa fé, nós usamos algo chamado fé, conforme as nossas emoções. E é uma visão equivocada, porque fé não é uma emoção. Fé, na verdade, ela é algo para ser vivenciado. A fé é algo que toca o coração de Deus. A fé, como foi falado aqui, é um dom. É a manifestação de um dom que Deus nos dá. Por isso que é importante nós pedirmos que Deus venha manifestar esse dom nas nossas vidas. E na verdade a fé também é um entendimento. É um entendimento que existe um Deus que move as suas mãos quando o seu coração é tocado. Quando nós exercitamos a pureza e o amor e nós colocamos tudo aquilo que nós confiamos em suas mãos. Ou seja, a nossa confiança em Deus é o que vai apresentar uma fé genuína, uma fé pura. Então Jesus, quando ele fala de uma maneira figurativa para transportar os montes, o que acontece? Ele está dizendo assim, que se sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, um monte será transportado. Ou seja, qualquer dificuldade que seja maior do que você, ou maior do que este grão de mostarda, aos olhos de Deus, não é impossível. Então a fé alcança o coração de Deus, e Deus move em seu favor. A fé não é desafiar o poder de Deus, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas estão brincando com a fé, brincando com os irmãos e ensinando de uma maneira equivocada, porque não podemos jamais colocarmos Deus à prova por causa da nossa fé. Não é isso. Não é isso, isso é uma visão equivocada. Nem tanto Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele falou que nós não deveríamos tentar o nosso Deus, e nem através da fé. A nossa fé não é nós comprarmos um carro e não termos condições de pagar, e vai falar assim, Deus proverá o boleto.
Deus proverá o pagamento do boleto. Nós temos que entender que Deus, Ele não é avalista das nossas irresponsabilidades. Por isso que a fé é algo sério. Não é de qualquer maneira que nós podemos tratar a nossa fé. É de uma maneira responsável. Não podemos achar que nós vamos fazer um negócio, algo, e Deus vai avalizar tudo. Não. Porque fé é para que a gente venha buscar o Deus do impossível. Quando o impossível se apresenta nas nossas necessidades, aí sim, colocamos a nossa fé em ação, o impossível se estabeleceu, o monte cresceu, mas o grãozinho de mostarda floresceu. E aí vão ser destituídos os impossíveis da nossa vida. Amém? Então, fé realmente é nós vivermos uma superação, que a nossa carne faz com que a gente venha enxergar problemas, que nós venhamos deixar muitas vezes de acreditar no poder de Deus. E a fé faz com que nós venhamos superar essas barreiras que nós, frutos do pecado, lá no Jardim do Éden, que é uma maneira que faz com que nós venhamos cair. Então, a fé é uma restauração, que nós temos a oportunidade de acesso até o Senhor, assim como a oração. Então, a fé é muito mais do que nós imaginamos, porque se nós usarmos as nossas emoções para a fé, vai ser aquela fezinha da loteria, uma fé mundana que não é fé, porque fé não é só esta palavra, fé, 2 letrinhas, não, fé é convicção, é aprofundar naquilo que Deus representa para nós, aprofundar de uma maneira grandiosa, amém? Então o que acontece? O cenário, nós vamos entrar agora nesta palavra, e nós vamos entender, nós vamos colocar a nossa vida neste cenário. E o cenário desta palavra é propício para nós entendermos como nós devemos proceder a nossa fé. O cenário desta palavra é um cenário de iminente guerra. E quem não está vivendo uma luta hoje? Uma batalha na vida sentimental, na saúde, na vida financeira, em alguma área da sua vida você com certeza está enfrentando uma batalha. Isso daí para nós cristãos é latente. Então, o que acontece aqui? Existe um campo de batalha, um cenário. E os moabitas, eles se rebelam contra o reino de Israel. E decidiram atacar. Então nós estamos sofrendo um ataque. Começa a observar isso que você está sendo atacado hoje. Porque é pela fé que você vai vencer isso que está acontecendo na sua vida, neste momento. Amém? Então o rei de Israel, ele vem e faz uma aliança. Ele faz uma aliança com o rei de Judá e o rei de Edom, para contra-atacarem esses moabitas. E essa palavra aliança é uma palavra muito forte. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos fazendo as nossas alianças. Existem muitas pessoas que se julgam nossos amigos, que se julgam as pessoas que estão conosco na batalha, mas na hora da nossa guerra, eles estarão desarmados, ou nos trairão. Então nós temos que tomar cuidado com as alianças, porque aquelas alianças erradas que nós fazemos, nos enfraquecem e nós perdemos o controle da fé. Ela nos enfraquece porque nos enfraquece de uma maneira espiritual. Então, se atentem para as alianças, se aliem com quem ora, se aliem com quem busca verdadeiramente a palavra de Deus. Aquela pessoa, quando você estiver caído, ela vai te estender uma mão e vai te levantar, e quando ela estiver caída, você vai estender a mão para ela, ela vai te levantar. Esta é uma verdadeira comunhão que nós devemos ter. E aí, o que acontece? O rei de Israel, dentro dessa aliança, eles resolveram contra-atacar. Então eles partiram, olha só. Só que quando eles perceberam, eles já estavam 7 dias à deriva no deserto.
eles perceberam que eles não tinham um plano. O que aconteceu aqui? Eles saíram sem orar, eles saíram sem buscar uma direção de Deus, e naquela época tinha profeta para isso, assim como tem hoje, mas era a própria boca de Deus na terra. E aí o que acontece? Eles começaram a perecer, e o inimigo estava vindo com toda a força para destruir aqueles 3 reis. Um reino iria destruir 3 reinos, por conta de uma aliança que não buscou a direção. Aí, olha como funciona aqui nas nossas vidas. Quando nós estamos sem direção da palavra, nós estamos afastados de Deus, fica muito difícil de nós enxergarmos com os olhos da fé. Quando nós saímos na direção e Deus fala, vai, e você vai, você sabe que Deus está contigo. Mas quando você está à deriva, aí você percebe que você está sem direção, está perdido, qualquer caminho vai servir. Mas só existe um caminho que nós devemos seguir. É o caminho da direção de Deus. E Deus tem falado muito isso sobre direção. E aí, nós não conseguimos enxergar através dos olhos da fé. Por quê? Porque nossa visão está turva, embaçada, embaraçada. Nós nos tornamos anêmicos espirituais. Uma pessoa anêmica espiritual é uma pessoa fraca. É uma pessoa que não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. E o que acontece? Tudo se esvai e se perde. Então nós ficamos à deriva. Então qualquer coisa pode ser sugestionada para nós e nós vamos aceitar. Só que o cristão tem que estar sugestionado e direcionado pela palavra de Deus. É desta maneira que nós devemos andar. Então os animais já estavam exaustos, as pessoas exaustas, a água escassa. Já ficou algumas horas sem beber água, sem possibilidade de beber água? Nosso corpo, ele tem uma grande porcentagem dele é a base de água. E rapidamente nós desidratamos. Imagina um cenário onde você está com paramentos, com peso, com cargas e um sol escaldante em meio a um deserto. A possibilidade de você morrer é em questão de minutos, é muito grande. E normalmente nós procedemos desta maneira. Nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos com que o que o nosso coração está mandando e pedindo, e aí nós percebemos que está dando tudo errado. Aí nós colocamos a culpa em quê? Em Deus. Colocamos a culpa em Deus. Sempre quem leva a culpa é Deus. Mas Deus não é avalista das nossas irresponsabilidades, como foi falado aqui no começo. Mas é nessa hora que também, no momento da dificuldade, é que nós falamos assim, ai meu Deus, aí nós lembramos que tem um Deus. Porque se nós estamos em comunhão com o Senhor, nós não precisamos gritar, ai meu Deus, porque nós sabemos quem é o condutor das nossas vidas. Nós sabemos, por mais deserto que a nossa vida esteja enfrentando, por mais dificuldade que nós estejamos enfrentando, nós sabemos que Deus, Ele vai dar o escape. E nós sabemos que isso é um exercício da fé, porque nós depositamos uma confiança nas mãos daquele que nos criou. Amém? Então, o que acontece aqui nesse cenário? O rei de Israel chegou a questionar a Deus, dizendo, o Senhor chamou esses 3 reis para colocar todos nós aqui neste deserto para nos matar, né? Olha o absurdo que chegou. Por quê? Ele não estava querendo assumir que o que estava acontecendo é fruto da falta de direção. E muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas. O fruto da nossa direção é errada. Mas o rei Josafá
que era o rei de Judá, lembrou-se de Deus. Lembrou do profeta da região. Então o que acontece aqui? Aparece no cenário o profeta Eliseu. Agora existe o início da comunhão como deveria acontecer anteriormente, antes de tomar a má direção. Era o que deveria ter sido feito. Então o profeta Eliseu, ele chega naquele cenário e ele já pede um levita. E o levita começa a tocar louvores, a entoar louvores. E Deus, ele habita no meio dos louvores. E a palavra diz que a mão de Deus, enquanto o músico tocava, né? A presença de Deus foi atraída. E a mão de Deus veio sobre ele. Então, como nós vamos nos portar a partir de agora? Nós temos que começar a entoar mais louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, nós começamos a entoar esses louvores, atraindo a presença de Deus, para que a direção comece a vir ao nosso encontro. Então, quando você achar que sua vida está sem direção, não tome uma atitude, não tome nenhuma atitude sem orar, sem chamar a existência de Deus, para que Ele possa, o Espírito Santo, vir e te direcionar. De alguma maneira Ele vai usar alguém, de alguma maneira você vai escutar, de alguma maneira você vai sentir a presença, de alguma maneira você vai receber a direção. E assim foi o que aconteceu com aqueles 3 reis. Eliseu, ele começa a dar as estratégias. Aí olha só, no vale cave covas. Misericórdia. Além de geograficamente eles estarem no vale e no deserto, eles também estavam no vale da aflição. Tudo era vale. Alguém se identifica? Alguém se identifica nesse momento vale que você está vivendo? Cavar, eu estou aqui exausto, precisando de suprimentos, o sol está estarrecedor, todo mundo cansado, estressado, e ainda Deus pede para que eu cave covas. Isso mesmo, meu irmão, continue no vale dos seus problemas e das suas aflições, cavando essas covas. O objetivo que nós temos é cavar as covas, porque quem vai preencher é Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? E aí o profeta Eliseu diz: não verás vento e não verei chuva. Mas vem cá, como é que essas covas vão ser cheias, vão estar cheias de água, se não há vento e nem chuva? É o presságio da chuva, é o vento. Não há nuvem no céu, só o sol brilhando. Como? Aprenda uma coisa, meus irmãos, Deus, ele não vai agir conforme aquilo que você imagina que tem que ser. Deus, ele te surpreende, ele nos surpreende, ele age de uma maneira que nós não vamos conseguir imaginar. Ele abre uma porta onde não tem. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, nós somos muito limitados. E muitas vezes Deus usa, como a palavra diz, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E a sabedoria da palavra que nós temos que absorver, porque é isso que vai dar o direcionamento. Então, se você tiver esse entendimento, a sua fé vai começando a ficar mais fortalecida. A lógica para nós é chover.
Mas a lógica para Deus é encher, preencher. A lógica é que nós vamos cavar, trabalhar, continuar fazendo, mas nós vamos achar uma mina de água no fundo? Eu não sei. Mas é chuva que Deus vai mandar? Eu não sei. Entendam que o papel que nós temos que ter é um foco. É o foco do direcionamento da palavra e ponto. E não devemos questionar. Deus, nós não devemos questionar. Pelo contrário, nós temos que assumir, porque quando nós assumirmos o que Deus tem para nós, nossa fé vai sendo fortalecida. Então, todos esses passos, o que está acontecendo com este povo aqui, é um fortalecimento na confiança do Senhor, e essa confiança é uma convicção que se chama fé. Porque senão eles não cavariam covas. Se Deus, através do profeta, está mandando, eu vou fazer. E olha só, e o profeta ele revela ainda, que o vale se encheria de maneira abundante. A água seria suficiente para todos, seria de maneira sobrenatural, porque o que Deus faz, nós somos limitados, mas o que Deus faz sempre abunda, sobeja, como a palavra fala, é o mesmo que, além de vir e suprir, vem e transborda. E quando acontecer isso na sua vida, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando acontecer o milagre na sua vida e você transbordar, lembre-se que você não é represa. Nós temos que fluir como o rio que passa debaixo do trono do Senhor. Então, aquilo que Deus nos dá, além de trazer o mantimento, o alimento, a cura para nós, é para você também dividir. É para você olhar para o próximo, é para que você venha ministrar na vida de alguém, não seja represa. O que Deus te dá, é para você fazer também transbordar na vida de alguém. Você não vai sentir ausência de nada, mas para que nós queremos sobra? E não é resto, é o que sobeja, o que abunda. Mas também dentro da sua limitação, não seja nunca represa. Não espere também para fazer só quando você tem. Porque enquanto nós estamos cuidando da vida do próximo, nós estamos levando o alimento espiritual ou o alimento físico, ou dividindo aquilo que está dentro das nossas limitações, Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando da nossa história, da nossa família, da nossa saúde. Esse é o propósito. Olha o modelo de Cristo. Cristo fala isso para nós abertamente. Nem tanto Ele é o Deus, Ele é o príncipe, Ele que é o verbo que se fez carne, e Ele veio, e tudo que Ele fez, Ele se doou, Ele dividiu, Ele promoveu. Enquanto nós tivermos essa consciência como cristãos, a nossa vida vai fluir. E tudo isso depende de uma única palavra, é a fé, a confiança que nós temos que ter. Que esse Deus, Ele traz esse bálsamo, Ele traz o mantimento do alto para as nossas vidas em todos os aspectos. Essa fé que busca esse poder de Deus e faz com que Ele venha e derrame sobre nós. É só dessa maneira. Pensa como é egoísta a gente só pensar em nós, só pensamos no nosso próprio umbigo, e por isso que as coisas não andam fluindo, porque o Evangelho de Jesus é muito mais que doação, é muito mais, é amor, é caridade, é benevolência, é uma série de elementos. E aí com tudo isso você começa a focar melhor no seu alvo. E aquele alvo, quando está mais claro, é porque sua fé está maior. E aí, olha só, era pouco aos olhos de Deus, o que Deus ia fazer por aqueles 3 reis no deserto, desacreditados. Agora não, agora o profeta estava em cena. Aí no dia seguinte, olha só, teve
teve a profecia, teve a revelação, teve tudo ali. Foi um ato profético do profeta. Foi um ato que revelou o que iria acontecer. Mas precisava de uma coisa chamada atitude, porque fé também é atitude. Se você quer manifestar a fé e agradar o coração de Deus, você tem que começar com atitude. E olha a atitude, logo pela manhã, na hora das ofertas a Deus, vem uma enxurrada pelo caminho de Edom. Edom estava longe dali. E encheu as cisternas cavadas no vale. O que é impossível para Deus? Tem um historiador que conta a história dos hebreus e ele diz que na Idumeia teve uma tempestade e as barragens estouraram. E aquela água veio com tanta força arrastando pelo caminho de Edom e chegou naquele lugar. E o que aconteceu? Ficaram todas parecendo um espelho de água. E do outro lado do arraial estavam os moabitas. Estavam ali prestes para atacar. Então eles olham ali para aquelas águas que não estavam ali. E eles falam um para os outros, que o sol estava batendo, refletindo. E aquela água veio com um barro. E nesse caminho, no percurso da Idumeia, Edom, é vermelho o barro. Então, quando eles olhavam, o sol batia e refletia, parecia sangue. E aí, o que aconteceu? Os 3 reis se mataram. Larga tudo aí, larga essas armas, acabou a guerra, vamos lá só pegar os despojos. E quando eles chegaram lá, foram surpreendidos com um exército pronto. Eles venceram a guerra, destruíram os moabitas e ainda foram à frente, ainda vencendo outras batalhas. Mas eles precisaram ter atitude de fé. E é essa atitude que nós aprendemos hoje. E aí começa o mistériozinho do papel, que vocês, os irmãos, estão nas mãos. Amém? Essa palavra nos ensina que quando Deus diz algo ao nosso respeito, ou dá uma estratégia para nós, a nossa posição é confiar. Ser convictos que existe um Deus galardoador. Um Deus que nos justifica em meio às nossas dificuldades. Certa vez na minha vida, eu passei num concurso público, e eu passei como excedente. Eu passei no concurso, mas fiquei fora das vagas. Mas algo me dizia que eu iria ser chamado. E nessa época eu não era convertido. Nessa época, eu frequentava um centro espírita. Nessa época, eu não sabia o que era a palavra de Deus. Nessa época era tudo diferente para mim. Mas Jesus se apresentou para mim. E Ele me alcançou e hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. E o que aconteceu? 1 ano antes de eu ser chamado, a partir do momento que eu conheço Cristo, que é o marco da minha vida, começou a minha vida ali. 1 ano antes, a partir do momento que eu ouvi falar de Jesus, 1 ano antes de encerrar o prazo do concurso, eu comprei todo o enxoval. Muitos me chamaram de louco. Eu não fiz nenhum ato de maluquice, eu tinha condição financeira porque eu trabalhava, então eu comprei. O máximo que eu poderia fazer era anunciar e vender novamente se não desse certo. Mas essa não era a minha convicção. A minha convicção é que eu iria ser chamado. Mas isso foi aumentando. E um dia, eu assistindo uma pregação na minha igreja, aí o meu pastor começou a explicar sobre uma senhora, que todos os dias, quando tinha um culto, todas as vezes ela pegava um papel,
Vão tomando posse aí, hein, meus irmãos? Comece a enxergar o mistério na vida de vocês. Começou porque hoje, o profeta da sua vida não vai ser eu. A boca de Deus aqui vai ser para a palavra e para a instrução. O profeta da vida de vocês hoje vão ser vocês mesmos. Amém? Toma posse aí, levanta a mão, toma posse. Então essa senhorinha aí, ela toda vez, e era qualquer oração que ela estivesse, ela estava com aquele papel na mão. E eu ouvi aquilo e escutei. Mais que rapidamente, eu carrego o meu testemunho aqui. Eu tinha um papelzinho na minha Bíblia, que falava sobre questões para a leitura da Bíblia. Eu, como eu estava no primeiro amor, então tudo eu gostava de guardar. Aí era o único papel que eu tinha para escrever, porque eu senti naquela hora que eu tinha que escrever, nem que eu fosse pegar um papel, qualquer papel que eu achasse. Aí eu pedi para minha esposa uma caneta, e aí eu escrevi o meu testemunho. Está aqui, ó. Escrito em 2008. Escrevi esse testemunho, coloquei, na verdade eu nem coloquei no envelope. Eu coloquei um clipe na minha Bíblia, inseri ele ali, todas as orações que tinham, eu estava lá na frente, de joelho, chorando, deitado, sentado, rolando, qualquer jeito, eu estava com esse papel na mão. E estava, sabe, escrito o que nesse papel? Estava escrito o meu testemunho, não estava escrito o meu pedido. A gente tem que parar de pedir, nós temos que agir em fé. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está em constante movimento. E se nós não estivermos em movimento, nós não alcançamos Deus. E o maior movimento que nós temos é através da fé. Então eu escrevi o testemunho e andei no movimento de Deus. E ali eu ficava. Aí o pastor um dia me chamou e falou: André, mas que é esse papel? Ele pregou e não se lembrava. Mas que é esse papel, meu filho, na sua mão? Toda vez esse papel aí está chorando, está no chão, está de joelho, esse papel não desgruda da tua mão. Falei: pastor, está aqui, ó. É esse testemunho que eu vou vir contar na igreja. Aí no dia 10 de junho de 2008 foi o meu aniversário. No dia 8 de junho, no dia 8 de junho de 2008, foi o meu batismo, eu desci as águas, nova criatura eu me tornei. No dia 10 de junho foi o meu aniversário. E no dia 13 de junho eu falei para a Carol e para o meu irmão, que a Carol é minha esposa, vamos para Ponta Porã que eu quero terminar de comprar o enxoval. Minha mãe colocou a cabeça e falou: esse menino é maluco. Falei: não, eu sou um homem cheio de fé, porque Deus vai me chamar. E quando eu chego dentro da Casa China, do Shopping China, eu recebo uma ligação: Andrezão, o nosso nome está no Diário Oficial da União. Nós fomos convocados para a Academia Nacional de Polícia Federal em 2008. Da mesma forma que eu recebi aquela oração, eu entreguei o celular para minha esposa, eu me ajoelhei e falei: glória a Deus! Aleluia, Senhor! Obrigado, meu Pai! Obrigado! Tinha uma multidão naquele local, e eu não me importei. Começaram a perguntar: o que esse maluco está fazendo ajoelhado, dando glória a Deus aí? Mal sabia o amor que Deus tem por mim, mal sabia o amor que eu tenho por Deus, mal sabiam. E ali Deus me deu a minha vitória. Deus é um Deus do impossível. Aos olhos do homem eu tinha um não. Mas aos olhos de Deus eu tinha um sim. Eu estou fazendo quase 15 anos de Polícia Federal. Esse é o mistério. Seja profeta da sua vida. Não fica na dependência de homem. Se não começar internamente, não vai começar externamente.
Muda primeiro o teu coração, as tuas vestes espirituais, para que haja transformação no seu exterior, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, nos seus projetos, em tudo que você faz. Aleluia. Não me importa. Aí eu faço academia. A minha esposa estava viajando para lá para ir para a minha formatura. E mais uma vez eu de joelho, porque só faltavam 4 vagas para o Mato Grosso do Sul e eu queria voltar para casa. Aí nessas 4 vagas tinha 80 pessoas. Eu falei assim, desse jeito, observem, 20, eu. Essa última vaga é minha, Senhor. E ali eu comecei a orar. Quando chegou nessa vaga aqui, na terceira para ir para a quarta, um casal se levanta, que começaram a namorar na academia, viraram para mim, chama ele que está ajoelhado, Aí um amigo meu me cutucou e falou, estão querendo falar com você. Pois não, atrapalhando minha oração, já fiquei bravo. Pois não. Melhor Corumbá ou Sinop? Falei, Sinop tem shopping, Corumbá tem barata. Só falei isso. A menina olhou para o cara e falou, eu falei para você, vamos para Sinop. Escolheram os 2 Sinop, o terceiro era eu. Saí correndo, dando um glória a Deus naquele ginásio lotado de policial federal. Falou, o que esse maluco está gritando? E eu glorificando a Deus, peguei o microfone e falei, Corumbá, glória a Deus. Todo mundo se levantou e começou a aplaudir. Mas era um aplauso para o Senhor, não era para mim, eles não entendiam nada. E aí eu fui conhecido pelos meus colegas que tomaram posse comigo como um homem de fé. Então tudo é na base da fé. Mas nós temos que entender a maneira de nós nos portarmos perante Deus para exercitar essa fé. Enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando. Enquanto eu estou me propondo a pregar a palavra, da maneira gratuita que Deus me dá, eu ofereço. Deus está cuidando das minhas necessidades, está cuidando da sua necessidade. Para de pensar o contrário disso. Não seja o seu sentenciador de morte. E a pior morte que existe é a morte espiritual. Para de sentenciar a sua vida. Para de achar que você não pode, você não consegue, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Escreva, seja profeta da sua vida. Eu aqui na frente, eu sou homem igual vocês. Eu não tenho nada melhor do que vocês. O que eu tenho a oferecer é um coração voltado a Deus, que Ele me usa como instrumento. Confia mais na palavra, é a palavra que liberta. Para de ficar preso em profecias muitas vezes que te deixam cativos e sua vida não anda. Se não é o Espírito Santo que está falando através da minha vida, eu não sei, porque eu não costumo chorar. Restabeleça o seu amor com Deus. Se curve em casa, vai para o quarto de guerra, de oração, como você quiser chamar. Tem um espaço especial para você exercitar a sua fé, porque o exercício da fé começa nos bastidores. O exercício da fé não é na frente de todo mundo, é no quarto secreto, no quarto de guerra. Prestem atenção, vocês estão com uma ferramenta poderosa nas mãos. Para de ficar mirando em coisas que não estão acontecendo, e a palavra de Deus constantemente acontecendo. Não perca a oportunidade. Para de se perder nisso. Arruma a rota da sua vida. Começa realmente a exercitar a fé da maneira correta. Larga suas emoções de lado. Faça isso. E você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Hebreus 11, 1, 2 e 6.
1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é isso. Está aqui a receita. Não é à toa que existe uma galeria de heróis da fé na Bíblia. A fé é o que move a mão de Deus, move o coração de Deus. A fé surpreende Deus. Como o centurião de Cafarnaum surpreendendo Jesus. O Senhor não precisa ir na minha casa, basta uma palavra tua e meu servo lá na minha casa se cura. Basta uma palavra tua para meu servo se curar. Nem mesmo em toda Israel eu vi fé igual. Isso não são palavras minhas, são palavras do Cristo. Toma posse. Agora vai vir a instrução. Você vai ser o profeta da sua vida. Eu estou sendo profeta da minha vida. Acabei de chegar no culto, eu escrevi o que tem sido a minha necessidade, mas não estou pedindo nada, já estou agradecendo porque eu sei que Ele vive, porque Ele é o meu Redentor, porque Ele pode todas as coisas, e eu creio que Ele vai fazer, porque é necessidade, não é desejo de homem, é necessidade, e Ele é aquele que sustenta, que supre as nossas necessidades. Está aqui gravado, marque esse dia, o testemunho virá. Pega esse papel, escreva o teu testemunho. Não escreva um monte de coisa. Escreva aquilo que tem sido a sua necessidade neste exato momento. Não escreva futilidade. Não escreva irresponsabilidade. Escreva aquilo que vai te trazer galardão. Aquilo que vai gerar testemunho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele testemunho que você vai vir aqui na frente e falar: Jesus fez por mim, assim como eu estou hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus.